Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12 horas e 1 minuto. Essa é a hora certa em Rondônia. E nós estamos aqui para mais um programa Falando a Verdade, onde nos encontramos e tentamos responder algumas perguntas. Quantas vezes você andava na rua e sentiu um perfume e lembrou de alguém que gosta muito? Quantas vezes você olhou para uma paisagem, numa fotografia, e não se imaginou lá com alguém? Quantas vezes você estava do lado de alguém e a sua cabeça não estava ali? Alguma vez você já se arrependeu de alguma coisa que falou 2 segundos depois de ter falado? Você deve ter visto que aquele filme que vocês dois viram juntos no cinema vai passar na televisão. E você gelou porque o bom daquele momento já passou. E aquela música que você não gosta de ouvir porque lembra algo ou alguém que você quer esquecer, mas não consegue. Não teve aquele dia em que tudo deu errado, mas que no finzinho aconteceu algo maravilhoso? E aquele dia em que tudo deu certo, exceto pelo final que estragou tudo? Você já chorou porque lembrou de alguém que amava e não pôde dizer isso para essa pessoa? Você já reencontrou um grande amor do passado e viu que ele mudou? Para essas perguntas, existem muitas respostas. Mas o importante sobre elas não é a resposta em si, mas sim o sentimento. Todos nós amamos, erramos ou julgamos mal. Todos nós já fizemos uma coisa quando o coração mandava fazer outra. Então, qual a moral disso tudo? Nem tudo sai como nós planejamos, portanto, uma coisa é certa: não continue pensando em suas fraquezas e erros. Faça tudo o que puder para ser feliz hoje. Não deite com mágoas no coração. Não durma sem ao menos fazer uma pessoa feliz. E comece com você mesmo. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa.
E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes Lustosa. Bom, chegou enfim nossa primeira medalha de ouro com a judoca Rafaela Silva na categoria de até 57 quilos. Ela tem uma história incrível, né? Lá de Cidade de Deus, roubavam os chinelos dela, levava surra cada vez que roubavam o chinelo dela. Ela acabou aprendendo a se defender e chegou onde chegou. Parabéns a Rafaela Silva, esse exemplo de superação, né? Bom, temos vitórias do tenista argentino preso no elevador. Imagina só que fiasco, ficou 2 horas preso num elevador na Vila Olímpica por falta de energia, queda de energia. Eu nunca vi tanto container com geradores e ainda assim não funciona. É uma coisa incrível essa falta de profissionalismo. Bom, 2 atletas do boxe, ambos com 22 anos, até um porta-bandeira da delegação da Namíbia, já foram presos pelo mesmo crime. Atacaram as camareiras da Vila Olímpica. Um deles, o da Namíbia, o técnico dele assistiu a tudo e achou que estava muito normal e não repreendeu o atleta, segundo a delegada. A delegada disse que recebeu informes de outros casos semelhantes na mesma Vila Olímpica. Bom, os 2 estão na cadeia. Tal como o empresário Luiz Estevão, né, por causa da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ele está cumprindo 26 anos de prisão no presídio da Papuda, aqui em Brasília. E agora se descobre, o Ministério Público descobriu que ele pagou a reforma do bloco onde ele está. Está o Pisolato, estão policiais condenados, presos pela Polícia Federal. E ele fez uma reforma que levou 6 meses, sem nenhum registro no governo ou na administração do presídio. Usou uma empresa fantasma para fazer a reforma. Usou uma arquiteta da construtora dele. É incrível, né? A reforma deixou condições habitáveis. Esse pavilhão número 5, em que há 180 vagas, mas 120 condenados, ao passo que os outros pavilhões estão superlotados. Agora, ele não precisava fazer tudo escondido. Talvez fizesse fora da lei por estar acostumado. Bastaria anunciar que queria fazer uma doação e pagar uma reforma do pavilhão onde está, né? Mais tarde, quem sabe, a defesa dele poderia até argumentar que ele já pagou uma parte do que está devolvendo. Agora, serviu de modelo. Se todos os endinheirados presos pela Lava Jato e os que vão ser presos ainda são muitos, pagassem reformas em prisões, olha, ia ter lugar para todo mundo, né? E as prisões seriam mais civilizadas, né? Bom, por falar em prisão, ontem um carro de uma família sofreu uma colisão de um perseguido pela PM no Rio. O que eu queria dizer é que a mãe que estava nesse carro tinha uma criança, uma menina, Ana Clara, de 2 anos e 7 meses no colo. Pois é, a menina morreu, né? E todo mundo que estava de cinto saiu-se bem, mas a menina morreu. Como é que fica essa mãe, né, que estava conduzindo a criança no colo, em vez de conduzir na cadeirinha? Por falar em condução, o ginasta francês que quebrou um osso da perna, uma fratura horrorosa, né? A perna quase virou em ângulo reto, foi posto na maca e os paramédicos ainda deixaram cair a maca. É o amadorismo de que eu falei há pouco, né? Quebrou a fíbula e parece que o outro osso que acompanha a fíbula, na parte que vai entre o calcanhar e o joelho, o tornozelo e o joelho. Bom, vejam só, ontem já disparou em plenário o processo de cassação de mandato de Eduardo Cunha, porque foi lido o processo em plenário. Isso significa que agora só há o prazo de 2 sessões extraordinárias para entrar na pauta de votação.
A Câmara ontem, a comissão especial e a comissão que trata de questões de quebra de ética lá no plenário, a comissão de ética, deram explicações ao Supremo porque Eduardo Cunha quer interromper o processo na Câmara. O ministro Barroso é o relator do caso. E no Senado, hoje começa a sessão em que, por maioria simples, os senadores vão decidir se vai à votação final, vai ao julgamento final o processo de impeachment da presidente Dilma. Basta metade mais um dos presentes, quer dizer, se tiver 45 presentes, bastam 23 votos para aprovar isso. E a presidente Dilma viajou para Curitiba, foi participar do Circo da Democracia e denunciou golpe. Participou com ela nesse circo já Vanessa Graziotin, Ciro Gomes, Roberto Requião, todos no mesmo circo. Parece que escolheram, sei lá, um lugar esquisitamente certo, né, para fazer uma coisa dessas, muito estranho. Ir para um circo fazer isso, circo montado na praça principal de Curitiba. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas. 12 horas e 12 minutos é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí, todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? É a esperança da comunidade, é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12 horas 13 minutos. 12 horas e 13 minutos é a hora certa em Rondônia. Sem dinheiro para a Paralimpíada, a preocupação em relação aos Jogos Paralímpicos é gigantesca. O Comitê Rio 2016 simplesmente não tem dinheiro para botar de pé o evento. Nesse momento, busca-se desesperadamente um mega patrocinador que queira botar um bom dinheiro ali e virar esse jogo. Para piorar, a arrecadação com a venda de ingressos é pouco maior que zero. Gente, o que é isso? A vaca foi pro brejo e ninguém segurou ela pelo rabo? Que é isso, companheiro? Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na
Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas 18 minutos. 12 horas e 18 minutos é a hora certa em Rondônia. A partir de agora, com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Siliotti, com a gerência da Sueli Martins e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Gente, o que é isso, companheiro? O que é isso? Bom, vamos aproveitar a nota aí, 99904-0095. Vou repetir, 99904-0095. Esse é o número do nosso WhatsApp, o da rádio e o do programa Falando a Verdade. E o programa Falando a Verdade tem um site, é www.falandoaverdade.com. Lá você encontra mais detalhes dessas notícias que nós damos aqui, só uma ligeira pincelada. A maioria do Senado diz ser a favor do impeachment. Uma enquete mostra que pelo menos 44 dos 81 senadores votarão contra Dilma Rousseff.
Plenário decide hoje, por maioria simples, se aprova parecer pelo impedimento. O que é maioria simples? Daqui a pouquinho a gente vai ver. A votação de hoje no Senado deve reservar mais uma derrota para a presidente afastada Dilma Rousseff. O plenário decidirá se a Casa é favorável ou não ao parecer da comissão especial que recomenda o impeachment da presidente Dilma. Enquete feita pelo jornal O Globo mostra que pelo menos 44 dos 81 senadores são a favor do relatório e 18 contra. 16 não opinaram e 3 não foram encontrados. O parecer será aprovado por maioria simples. E o que é maioria simples? Onde eu comecei a mexer nesse assunto, mas não concluí. A maioria simples é o primeiro número inteiro, após a metade. Então, maioria simples é o primeiro número inteiro após a metade. A gente não deve usar aquela história do metade mais 1. E por que não deve usar? Porque a metade do número ímpar não é um número inteiro. E não há como considerar pessoas com números que não são inteiros. Chega a ser assustador exigir a presença de 41 senadores e meio. Porque a metade de 81 é 40 e meio. Aí se você soma mais um, vai ficar 41 e meio. Não dá. Então, o primeiro número inteiro depois da metade. A metade é 40 e meio. O primeiro número inteiro depois da metade é 41. Então, com 41 senadores votando favoravelmente, a dona Dilma começa a descer as escadas, ou a rampa, melhor dizendo, começa a descer a rampa do Planalto. São 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 22 minutos. E a clínica especializada em cardiologia Cardio Center realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamentos de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. Agora 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. O advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, lembra: em caso de defeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o vício seja sanado em até 30 dias. Passado o prazo, o consumidor pode optar pela troca do produto, devolução do valor pago ou um abatimento na compra de um novo produto. 1 minuto em defesa do consumidor com Átila Nunes. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora, além da maioria simples que nós explicamos agora há pouco, tem também a maioria absoluta e a maioria qualificada. A maioria absoluta tem o mesmo raciocínio do primeiro número inteiro depois da metade, mas trata-se da metade dos membros, ou seja, mesmo quem não for, conta. Por exemplo, a Câmara dos Deputados Federais tem 513 membros. A sua maioria absoluta será sempre 257 votos, enquanto que a maioria simples pode variar de acordo com os presentes. A maioria absoluta vale para coisas como rejeição ao veto do presidente. Então, a base para a maioria simples são o número de presentes. E a base para a maioria absoluta
são o número daqueles com direito a voto. A maioria qualificada é uma situação onde o total de votos em uma opção atinge no mínimo 3/5 dos votos possíveis, ou seja, 60% destes. Então a maioria qualificada será sempre 60%, ou dos presentes ou daqueles com direito a voto. Dito isso, vamos lembrar que hoje é dia... Que dia é hoje, gente? Eu falei ainda agora e esqueci. Dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto, hoje, que beleza, né? 9 de agosto. Faltam 10 dias para inteirar aqueles 60 que o superintendente do DENIT disse que estariam resolvidos os problemas básicos do viaduto, mas eu não vou nem me prender nesse. E ficam faltando 70 dias para completar aquele prazo de 120 dias que o superintendente do DENIT aqui em Rondônia disse que estaria resolvido definitivamente a questão do viaduto do Roque, do Trevo do Roque. Então, o pessoal está trabalhando, não podemos negar isso, mas que eu estou tão desejoso de errar, eu não acredito que eles vão concluir. Concluir mesmo, pode até botar para funcionar, o que já é bom, mas concluído mesmo... A Olimpíada teve 7 anos, os caras deixaram tudo pendurado no cabide, pô. Mas eu quero ser derrotado nessas minhas palavras, porque a minha derrota significa que a obra estará concluída, plenamente concluída e plenamente entregue ao uso do público de Rondônia e mais especialmente de Porto Velho. Falando a verdade. 12 horas e 27 minutos. 12 horas e 27 minutos é a hora certa em Rondônia. Fim do financiamento empresarial, revelações da Lava Jato e impeachment de Dilma provocaram um recuo muito grande no PT. Tanto assim que o Partido dos Trabalhadores disputará o menor número de prefeituras nos últimos 20 anos. Murchou! Levantamento preliminar da direção do PT mostra que o partido terá 1.135 candidatos a prefeito em outubro. Houve, portanto, uma redução de 35,5% ante os 1.759 petistas que disputaram prefeituras em 2012. É o menor contingente do partido desde 1996, quando disputou 1.077 prefeituras. Segundo dirigentes petistas, a redução é um sintoma da crise provocada pela Operação Lava Jato, o impeachment da presidente Dilma e a proibição de doações empresariais às campanhas, defendida pelo partido. A queda acontece em todo o Brasil. A exceção é o Piauí, com 70 nomes na disputa, ante 49 em 2012. Segundo o secretário nacional de organização do PT, Florisvaldo Souza, o número crescerá até o fim do prazo de registro de candidaturas no dia 15. Mas ainda assim ficará abaixo de 2012. O Piauí é governado por um político do PT, que aliás foi reeleito, né, em 2014. Foi eleito em 2014. Ele já tinha sido governador um tempo atrás, se eu não me engano, reeleito. Aí foi eleito senador e voltou agora como governador novamente ao Piauí. Então deve ser um bom governador para merecer do povo piauiense essa recondução ao governo do Estado. E com esse crescimento do número de candidatos, significa que a situação do PT no Piauí ainda não é ruim. E talvez não seja ruim porque tem lá um governo que está atendendo às demandas da sociedade piauiense. E o bom é que seria que todos os partidos, em todos os lugares, tivessem uma performance desse jeito, de crescimento, pelo seu bom desempenho, pela sua boa administração, não pelo tanto que roubaram, não pelo tanto que surrupiaram, mas pela qualidade da sua administração. Isso deveria ser o motivador dos partidos a disputarem as eleições.
Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Feste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telha de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984-0145. 984-240145. Eu acho que eu não falei certo, vou repetir. 984-240145. Falando a verdade. Ai, ai, ai. E agora, gente? E agora, gente? Ontem eu também falei aqui, disse que hoje eu entraria mais no assunto, é sobre o financiamento de campanha. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos aceitam doação de empresas. Uma empresa faz bem em doar dinheiro para campanhas eleitorais? É a pergunta. E o Brasil decidiu que não, é a resposta. Os Estados Unidos pensavam assim, mas voltaram atrás, é outra resposta. Enquanto brasileiros passarão pela primeira eleição com veto a doações empresariais, a justiça americana derrubou há 6 anos
restrições à contribuição corporativa. Além disso, se no Brasil propaganda eleitoral tem data marcada para começar, vai ser dia 16 de agosto, nos Estados Unidos todo dia é dia. E lá a democracia não está comprometida por isto. Não há restrição para o início das campanhas, mas há regras que variam de estado para estado sobre como elas devem ser feitas. Em geral, o grupo que pagou por um anúncio deve deixar o apoio claro. Os americanos também desconhecem o que seja horário eleitoral gratuito. Pelas novas regras brasileiras, as campanhas só podem receber dinheiro de pessoas físicas, do bolso do próprio candidato ou do fundo partidário, o que alimenta o medo do Caixa 2 para compensar a arrecadação menor. Os Estados Unidos foram pelo caminho oposto. Em 2010, a Suprema Corte removeu o veto a doações corporativas. Equivalente ao Supremo Tribunal Federal, a Corte interpretou que impedir companhias de pagar propaganda eleitoral seria ferir a liberdade de expressão, um tótem da sociedade americana. As empresas seguem sem poder doar diretamente, mas podem injetar recursos nos Super PACs, o Comitê de Ação Política, na sigla em inglês. Na teoria, esses são os grupos independentes que compram espaço na mídia para defender ou atacar um candidato ou uma causa, do aborto ao controle de armas. Na prática, os Super PACs viram uma caixa paralela para campanhas, que só podem receber doações individuais de até $2.700, algo em torno de R$ 8.800, e de comitês partidários na corrida presidencial. Os candidatos à Casa Branca, por exemplo, têm PACs que militam abertamente por eles. As campanhas são proibidas de coordenar anúncios, mas se beneficiam deles. Para o pleito de 2016, cerca de 2.300 Super PACs levaram quase $1 bilhão. Eu falei $1 bilhão, aproximadamente 3 bilhões de reais até agora. 40% desse montante, segundo o Washington Post, vem de 50 doadores, só 50 doadores. Para os críticos, esses comitês abrem brecha para uma influência de lobistas e bilionários em eleições que teriam uma agenda por trás das colaborações. Na época, o presidente Barack Obama declarou a vitória de petroleiras, bancos de Wall Street, seguradoras e outros interesses de poderosos. O prefeito de Nova York, que o diga, democrata como Obama, Bill de Blasio, atravessa uma tempestade perfeita contra a sua administração, alvo de múltiplas investigações. Nos Estados Unidos, estados e municípios têm leis específicas para escolher governadores e prefeitos que podem ser mais brandas ou mais duras do que a legislação federal. A cidade de Nova York está no segundo extremo, diz Katrina Shakarian, porta-voz do Comitê de Financiamento de Campanha Local, que divulga os dólares levantados e gastos por candidatos a prefeito ou conselheiro municipal, correspondente a vereador aqui no Brasil. Para o ciclo municipal, ao contrário do pleito nacional, há teto de gastos, $6.900.000 no ano eleitoral e $328.000 nos outros anos. Isso não impediu, porém, que a atual gestão se afundasse em escândalos protagonizados por parceiros financeiros de sua campanha. Haveria um suposto tratamento privilegiado a organizações que gastaram muito para eleger Blasio em 2013. Uma delas é a Nicklaus, que advoga pelo fim das carruagens puxadas a cavalo pelas ruas de Manhattan, causa que Blasio prometeu priorizar ainda em vão ao tomar posse. Ele nega que tenha sido influenciado pelo grupo. Então, como vocês veem, lá é financiado, tem esse papo aqui das carruagens e tal, mas isso aqui
Isso aqui não chega nem aos pés das pedaladas. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos é hora certa em Rondônia. E hoje é hora de alto papo com Boris Feldman. Você acelera o carro e ouve nitidamente um barulhinho metálico vindo do motor, um toque-toque-toque, que o pessoal chama grilo do motor ou batida de pino. Esse barulhinho é perigoso e deve ser evitado, pois se ele permanecer durante muito tempo, o motor pode ser danificado, furar ou derreter as cabeças dos pistões. Esse barulhinho metálico não é pino nenhum batendo. Na verdade, é uma combustão anormal da gasolina ou do etanol, e chamada tecnicamente de pré-ignição. O barulho vem de um choque de ondas dentro da câmara. A pré-ignição pode ser provocada por vários motivos, mas se o seu carro é flex, vale a pena verificar a sonda lambda. É um sensor no escapamento que diz para a central eletrônica do seu motor qual combustível está vindo do tanque, gasolina ou etanol. E a partir daí, ela ajusta o motor para o combustível. Se no seu tanque tiver gasolina, mas a central pensa que tem etanol, por culpa da sonda lambda ou da própria central, a regulagem da ignição do ponto do motor vai estar errada. E uma pré-ignição da gasolina, a tal batida de pino, ou também detonação. Se não for esta a causa, peça à oficina para verificar se não tem combustível adulterado ou outro problema. O que não pode é o motor continuar funcionando nessas condições. A Faculdade de Rondônia informa que as inscrições para o vestibular agendado continuam abertas. Últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Ciências Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br, ou pessoalmente no Campo da Faro, na BR-364, km 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151. Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. E agora 12 horas e 43 minutos. Essa é a hora certa em Rondônia. O relatório pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser aprovado hoje no plenário do Senado, mas o PT ainda tenta adiar. Está fazendo lá suas escaramuças, tentando, mas não sei se felizmente ou infelizmente, mas a situação é de favas contadas. Falando a verdade. E o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha foi lido ontem na Câmara. A data de votação em plenário será decidida até amanhã. É outro também que está tentando empurrar com a barriga. Não adianta. Eu não sei para que adiar essa agonia. Eu não sei para que ficar sangrando mais um dia, mais 2, mais 3, se a morte é inevitável. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos. 12 horas e 45 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida.
vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Peça Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 96. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. Doze horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos. É a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade desta... Hoje é terça-feira, né? Dessa terça-feira. Terça-feira, dia 9 de agosto. E agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas 49 minutos. É a hora certa em Rondônia. 12 horas e 49. Rapaz, esse relógio daqui, eu não sei o que. Esse ponteiro parece um ventilador. O bicho roda muito rápido. Parece um ventilador. E Rafaela Silva derrotou judoca da Mongólia e ganhou uma medalha de ouro. O judô desencantou no terceiro dia de competições na Arena Carioca 1 e premiou uma lutadora em todos os sentidos. A carioca Rafaela Silva, de 24 anos, criada na Cidade de Deus e treinada no Instituto Reação, em Jacarepaguá. Ela chegou à final da categoria até 57 quilos e venceu Sumia Doisuren, da Mongólia, por Vazari. Denominação para o golpe quase perfeito na modalidade.
Foi a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada do Rio. Considerada por especialistas a mais talentosa judoca nacional, Rafaela superou o trauma de Londres, 2012, de onde saiu sem lugar no pódio e lembrou a origem e os riscos da adolescência em meio à violência que o judô a ajudou a evitar. Eu me emocionei quando, após declarada a pontuação da Rafaela, ela foi conduzida ao pódio e ficou no lugar mais alto, e sobre a sua cabeça subia ou era hasteada a bandeira brasileira ao som do hino nacional brasileiro. Eu me emocionei muito fortemente pelo hino, me emocionei pelo Brasil estar ali ganhando aquela medalha de ouro, mas me emocionei muito ao me lembrar da situação daquela menina. Não a situação de 2012, que aquilo ali foi uma babaquice, né? Um grupo de babaca foi para a internet chamá-la de macaca, chamá-la de não sei de quê. Os o quê? Haters. Os hackers, né? Hater. O cara não se identifica, usa lá um negócio e esculhamba com os outros. Bom, ontem eles devem ter pego toda aquela crítica e ofensa que fizeram a ela 4 anos atrás, enrolaram muito enroladinho, devem ter feito um tubinho e introduzido no esfíncter, né? Para o prazer deles. Bom, foi muito bonito. Agora a Rafaela é uma menina pobre, ela tem uma irmã que também luta judô e tal, serviu de incentivo para essa menina, serviu de incentivo para todos aqueles meninos também pobres que frequentam essa academia Renascer, esse Instituto Renascer, que foi idealizado por aquele rapaz que é apresentador de ex-judoca, né? Que é apresentador do esporte na TV Globo. E que tem lá um senhor fulano de tal Araújo, já um senhor de cabelos brancos, né? Como treinador daquela gurizada, e ele é cardiopata, já botou uma ponte de safena, mas não se entrega, está ali dando a vida, dando a sua existência. Aí eu fico pensando, muito bom, o Brasil de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul, aplaudiu, gritou, soltou foguete, bateu palmas, bradou, foi assim aquela explosão global brasileira. E segunda-feira, como é que vai ser? Essa menina vai merecer do governo brasileiro algum amparo? Esse Instituto Renascer vai receber algum amparo? Ou vão continuar alimentando ONGs que destroem dezenas de anos de pesquisas, que destroem plantios de milho, de laranja, etc., porque meia dúzia de vagabundos, terroristas, destruidores, querem satisfazer a sua vontade criminosa? Hein? Essa menina vai ser amparada? Aquela outra que no primeiro dia perdeu e que recebeu medalha de ouro lá na Inglaterra, como é o nome dela? Sara Menezes, a piauiense, né? Sara Menezes. Aquela menina, você olha para a cara daquela guria, você vê estampado ali o sofrimento, quem sabe até alguns dias sem alimentação. E o governo brasileiro vai fazer alguma coisa por essas meninas? Semana passada, ali no cruzamento da José Vieira Caula com a Rio Madeira, eu passei ali por volta das 11 horas, 10h30, 11 horas, tinha umas 5 ou 6 moças com kimono pedindo dinheiro para viajarem, para defender o nome de Rondônia num campeonato, se eu não me engano, um campeonato de taekwondo. Por que elas têm que ir para a rua mendigar uma passagem, gente? Com tanto dinheiro gasto de maneira imoral e indecente, como acontece nesse país. E acontece no município, e acontece no estado, e acontece no Brasil. Nessa hora, gente, eu me indigno a
a exaustão. Eu me indigno em toda a plenitude. E dá vontade de gritar, de chorar. Ai, meu Deus, não sei o que a gente... Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos uma chance agora em outubro, né? Nós temos uma chance de começar a mudar esse país. Em outubro nós temos eleição, gente. Vamos começar limpando o Brasil, escolhendo gente com vergonha na cara para governar o município e para ser legisladores municipais. Chega de picareta! Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos é a hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Simão! Buenos dias, Boechat. Aguarda a macacada. Gastei minhas cordas vocais xingando a seleção. Sim, meu caro Boechat. árabe. Mas antes de falar de seleção, nós temos uma advertência importantíssima. Breaking news! Da Prefeitura do Rio. Breaking news! Advertência em primeira mão, PGN. Sim. Para manter a balneabilidade da Baía de Guanabara. Opa! A Prefeitura do Rio solicita aos moradores que evitem ir ao banheiro entre os dias 5 e 21 de agosto. Tudo bem. Caso não consigam segurar por tanto tempo, Eduardo Paes recomenda que vá cagar em Maricá. Uma esculhamba. Pobre Maricá. Excelência. E agora a seleção do Iraque versus seleção de Araque, né? Que é isso, hein, Excelência? Que é isso do Iraque? Ô, Boechat, 0-0 com o Iraque é um 7-1. Ah, é? Então equivale a um 7-1. É 1-7. O quê? 1-7. 1-7. Né? Não tem aquele... Não, é a selecinha do salto alto e do selfie. É aquele imperador Xiang 1-7. Vai, mas é a selecinha do salto alto e o quê? E do selfie. Que se selfie valesse gol, a seleção estaria com ouro. Maravilha, maravilha. É por isso que o Brasil está apaixonado pelas mulheres, né, pessoal? Claro. Estão jogando com garra, com entusiasmo, com beleza. Já estavam vencendo o último jogo contra a Bélgica, não é isso? Sim, Suécia dando um banho. Até os meninos do handball são melhores que os meninos aí do pébol. Do pébol, tem razão. Agora, excelência... Tem uma charge do Hector, desculpe interromper, mas já interrompendo, como diz o Jô Soares, eu tenho uma charge do Hector que eu acho que resume tudo. Então conta pra nós. É um torcedor gritando pro jogador da seleção: joga feito mulher, porra! Volta as crianças pro carro aí. Aquela velha frase, joga feito homem, né? Não tem mais, né? Não, agora joga feito mulher. Qual é? Viva a Marta. Uma torcedora levantou o cartaz fora Temer e leva o Neymar junto. Agora eu gosto das delegações passando. Então fala. Delegação de Cuba, 120 atletas. Isso. 60 não voltam. Eles compram 60 passagens de ida e 30 de volta. Não é? Delegação dos Estados Unidos, 520 atletas. Eles vieram para participar ou para invadir? Invadir Cuba. Invadir nós. E a delegação de Caimã? Como é que é? Tem Cunha, Maluf, agora o Serra, o figurão do PT e mais 489 políticos. Delegação de Caimã. Caimã na área. E quando passou a delegação da Suíça, a mulher do Cunha regalou os olhos.
Olha, Alguém Eduardo. disse Suíça? Olha, Eduardo. Não, mulher, não. Hasta amanhã, excelência. Hasta amanhã, 13 horas. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade dessa terça-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá. Boa tarde. Tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.